Vamos continuar falando sobre esse assunto. Agora vamos conversar com o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, para saber o que a base governista espera do projeto que vai para o plenário amanhã. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Agradeço a participação do senhor com todos os esclarecimentos que a gente gosta de ouvir, né? Os dois lados. E o que queremos saber, eu vou começar perguntando ao senhor, é o que a base quer garantir nesse texto final. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos aí do SBT News. Prazer estar com vocês, agradecer a oportunidade e cumprimentar também quem nos acompanha. Olha, nós temos que saber primeiro qual é o texto final que vai a voto. Já foram tantos textos apresentados pelo DERIT que até insegurança de saber de fato aquilo que ele vai apresentar até amanhã. Se ele continuar protegendo o crime organizado, não tem condições de ir a voto dessa maneira. Muito me estranha o Tarcísio liberar o seu secretário para vir para Brasília, relatar uma matéria de tamanha envergadura, extrema importância, um projeto original enviado pelo governo Lula, e eles fazerem uma reviravolta completa no projeto, e ali claramente tentando sufocar a Polícia Federal, acorrentar a Polícia Federal, e agora também protegendo o crime organizado, e o crime organizado, os manda-chuvas, os chefões do crime organizado. Quem tem acesso aos bens, ao produto do crime organizado, às empresas utilizadas pelo crime organizado, é isso que está sendo protegido no último texto apresentado pelo secretário do Tarcísio, o DERIT. Então, nós queremos saber, de fato, qual é a versão final. Em uma semana apresentou tantas versões, demonstra que ele não tem proposta e, mais do que isso, é despreparado por uma matéria tão importante como essa. A sessão será de pauta única, deputado. O senhor acredita que há votos suficientes para passar esse texto? Como o senhor disse, né? Nem se sabe ainda de fato que texto é esse. Então, essa é uma interrogação. Qual que é o texto final? Eu, particularmente, discordo do texto, o último, de todos os textos até agora apresentados. Por que ele mudou toda hora um texto? Porque o texto é ruim. Não tem proposta clara, ele desconfigurou o projeto original do governo, ele protegeu o crime organizado, continua protegendo o crime organizado. Quer dizer, o governo manda um projeto para endurecer as penas, as medidas contra o crime organizado, sufocar financeiramente as facções, endurecer penas, criar outros mecanismos, e ele vem aqui e faz o oposto, faz um discurso, mas na prática faz outra coisa. Afinal de contas, eles querem o quê? E eles acusam o PT e o governo de não ter proposta para a segurança pública, e uma proposta dessa importância, quando tem, eles relatam e fazem essa confusão tremenda. Se eles tivessem segurança no que eles queriam aprovar, eles não teriam mudado tantas versões. E tenho certeza que até amanhã virá mais uma. Agora o governo sabe o que quer. É a proposta que nós enviamos. Muitos parlamentares de oposição disseram que o projeto que veio do governo não seria duro o suficiente contra as facções. Como que o senhor avalia? Bom, provavelmente eles estão querendo continuar protegendo os líderes das facções, os chefões, e as suas riquezas. Porque na última versão do DERIT, do secretário do Tarcísio, ele cria obstáculo para se tomar os bens do crime organizado, dos criminosos, e também os bens das empresas utilizadas pelo crime organizado. O governo prevê na sua proposta original medidas de tomada rápida, imediata. Eles não. Eles criam um processo à parte que vai demorar alguns anos para poder se retomar o bem. Eles estão de fato defendendo quem? Eu acho que a máscara está caindo. Eles são bons em dar porrada na moçada, em dar porrada na favela, mas ao mesmo tempo eles são bons em proteger os chefões do crime organizado. Quais seriam os pontos essenciais? Eles estão protegendo. Por favor, pode continuar. No último projeto, vamos fazer o resgate. No primeiro projeto e no segundo, na primeira versão e na segunda versão que eles apresentaram, o secretário apresentou, eles queriam ali acorrentar a Polícia Federal, impedir que a Polícia Federal investigasse e atuasse contra o crime organizado. Muito estranha essa proposta, muito estranha, né?
E depois, na terceira e quarta, essas versões trazem o que de diferente da primeira? Esse obstáculo, essa dificuldade que eles criam para que o poder público possa tomar os bens do crime organizado. Bens esse, dinheiro, patrimônio, o que seja, que seriam reutilizados pelas forças de segurança, através do Fundo Nacional de Segurança Pública ou mesmo diretamente pela Polícia Federal. Quer dizer, qual a razão deles protegerem o crime organizado dessa maneira, os chefões do crime organizado dessa maneira? Então não tem acordo com isso. Isso aí continua sendo um problema. Quer dizer, o governo cria um mecanismo de perdimento de bens, de confisco de bens, praticamente imediato. Eles criam um obstáculo? Então não tem acordo nesse sentido, né? Ele tem que mudar. E não tem jeito. Aí ele fica criando nomes diferentes, coisas diferentes, para dizer que está inovando em relação ao projeto apresentado pelo presidente Lula. O problema é a cada versão continua tendo problema. Se fosse tão bom o texto deles, se eles tivessem segurança na proposta deles, por que eles têm 4 versões? Até agora, hein? Vitória, até amanhã tenho certeza que ele vai apresentar outra. Tanto que todo mundo pergunta, qual é o texto que vai a voto? Ninguém sabe. O cara da segurança pública é inseguro. Eu ia perguntar justamente a respeito de Guilherme Derrite ao senhor. Sobre a relatoria, o governo não queria, a base governista não queria, ele que é secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foi licenciado para voltar à casa, para poder comandar, né, ser o relator desse projeto, uma decisão do presidente Hugo Mota. Como que o senhor avalia o relator nesse cenário, nesse texto? Totalmente despreparado, tem demonstrado isso nas sucessivas vezes que apresenta de texto. Inseguro, apesar de se tentar vender a imagem de um cara da segurança pública, e enviesado. Veio aqui fazendo uma guerra política em nome do governador Tarcísio. O Tarcísio liberou seu secretário, seu homem de confiança, o homem da segurança pública, no maior do estado do país, que tem inúmeros problemas com crime organizado, com a criminalidade diária. O Tarcísio libera seu secretário para vir fazer o quê? Ele, o Tarcísio, que é antagônico ao governo do presidente Lula, que sabota o governo federal, que dá declarações toda hora de ataque. Quer dizer, transformar uma proposta do governo numa proposta da oposição, totalmente enviesada e querendo fazer uma disputa eleitoreira. E o que é pior, eles criaram a fake news e estão presos nessa narrativa de que o PT e o governo não tem proposta para a segurança pública. O estranho é que as 2 maiores propostas de segurança pública tramitando na casa, a PEC da segurança está aqui desde o primeiro semestre, o relator é de oposição. A proposta antifacção, para endurecer as penas contra o crime organizado, também do governo federal, do ministro Lewandowski, do presidente Lula, o relator é de oposição. Esse ainda mais, frontalmente de oposição. Quer dizer, eles tiram a oportunidade do PT ou a base governista trabalharem a proposta, como se o governo não tivesse, e fazem essa lambança, mas quem conhecer do direito, quem lê o texto, quem compreender, facilmente vai perceber. Eles estão protegendo os chefões do crime organizado. Deputado, agora para a gente encerrar, a oposição fala em equiparar facções ao terrorismo. A base aceita discutir esse ponto? Como que vocês avaliam essa equiparação? Nós não podemos ficar criando coisas mirabolantes só para dizer para a sociedade que a gente quer endurecer as penas. Nós temos que trabalhar a efetividade da medida jurídica. Nem os Estados Unidos ou outros países reconhecem os grupos criminais de grupos organizados como facções criminosas. Os Estados Unidos estão fazendo incursões militares no entorno da América Latina, dizendo que ali tem narcoterroristas. Nós vamos ficar sobre essa ameaça de um país que quer ser o dono do mundo, se acha o dono do mundo, e trazer para cá um risco que o próprio Flávio Bolsonaro, senador, já disse antecipadamente que gostaria disso? Ou Bananinha, que fica toda hora lá nos atacando, traindo a soberania nacional? Nós não podemos brincar com coisa séria. Isso tem reflexo econômico, social, político e não resolve o problema do
do combate à criminalidade na ponta. O problema não é equiparar o nome A com B. O problema é ter efetividade nas ações. A proposta do governo quer efetividade, quer endurecer as penas, quer tomar o dinheiro do crime organizado, quer ter um cadastro nacional, quer ter maior poder à Polícia Federal de combater o crime organizado. Isso é mais eficiente do que simplesmente falar que A é igual a B. Isso não significa nada na realidade, porém tem outras consequências nefastas ao país. Deputado Alencar Santana, muito obrigada pelas informações e esclarecimentos a respeito, do lado governista dessa proposta que irá a plenário amanhã, segundo o presidente da Câmara, Hugo Mota. Muito obrigada, deputado, pela participação com a gente no Poder Expresso. Eu que agradeço, Vitória, a todos do SBT News aí. Obrigado, um forte abraço quem nos acompanha também. Obrigada, deputado. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.